Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agora dá para ouvir, né? Éder, fica atento aí o microfone, tá? Vê se o áudio tá pegando na live, por favor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 7, que se chama Esboço Geológico da Terra. Dentro deste capítulo, nós vamos falar dos períodos geológicos, o estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual e nascimento do homem. Então, olha como que nós estamos indo nas profundezas do conhecimento, né? Nós vimos toda a parte fora da nossa morada, né? Aqui atual, que é a Terra, e agora nós vamos começar a ver dentro da nossa morada, de como essa estrutura foi formada, até chegar no momento que nós começamos a ocupar a Terra, né? Nós, eu falo aqui, seres encarnados, né? Espíritos encarnados aqui na Terra. Então, o primeiro intertítulo que nós vamos estudar é o períodos geológicos. Bom, 1. A Terra carrega consigo os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com uma precisão matemática nos diferentes terrenos que compõem a sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século e que lançou luz sobre a questão tão controvertida da sua origem e da dos seres vivos que a habitam. Aqui não há hipóteses. Trata-se do resultado rigoroso da observação dos fatos, e em presença dos fatos a dúvida não é permitida. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de um modo muito mais certo do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se mostra descoberto, e não a imaginação de homens que criam sistemas. Onde se veem as marcas do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se vê da água, disse com não menos certeza que a água permaneceu.
onde se vem a dos animais, disse que os animais aí viveram. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Não tira consequências senão do que vê. Sobre os pontos duvidosos não afirma nada, não emite senão opiniões discutíveis, cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese no mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças a ela, hoje o homem conhece a história da sua habitação e o alicerce das fábulas que cercam seu berço. E o alicerce das fábulas que cercam seu berço desabou, para não mais se levantar. Né? E aí é interessante, né, que como a gente sempre fala sobre o tripé espírita, que é doutrina, doutrina, ciência e religião, não, é ciência, filosofia e religião. Doutrina e religião entram na mesma questão. Religião, ciência e filosofia, né, que esse é o tripé. Aqui ele vai constar muito a questão da ciência, e a ciência é um instrumento muito importante para que nós reafirmemos a nossa fé, né, o nosso conhecimento. Diferente de muitas outras doutrinas, de muitas outras religiões, que falam que a gente precisa aceitar sem ver, né, sem ter conhecimento, sem ter questionamento, que a fé não se questiona, nós aprendemos que no Espiritismo que nós precisamos questionar, que a nossa fé precisa ser fundamentada. Ela precisa ser racional, porque ela pode se tornar algo, através da fé cega, que não é fé, mas foge até a questão da idolatria, né? Beira até perturbações, vamos dizer assim. E aí a gente vê muitas questões de pessoas que, por conta das chamadas fé, que cometem atrocidades, né? Então, nós não podemos utilizar-se dessa questão de dizer que nós não temos conhecimentos, porque a doutrina que nós seguimos ou procuramos seguir, ela diz, não, você precisa questionar. E aqui tem os fundamentos. E aí traz a questão da ciência com o processo de evolução do conhecimento, da descoberta, e aqui ele coloca a astronomia e coloca a geologia agora, veio trazer para nós certezas de como nós aqui chegamos, né? Primeiro da estrutura, lá toda universal, que algumas coisas ainda nos fogem, porque está distante dos nossos olhos, que a gente fala que a ciência, ela se dá muito pela observação. Então é o teste, o erro e o acerto, vai se testando até ver as probabilidades, até que aquilo se confirme, né? E como está longe dos nossos olhos, muitas coisas a gente não consegue ver. Não quer dizer que vai ser algo impossível, vai acontecer. Mas aqui dentro do nosso planeta, através da ciência chamada geologia, a gente começa a conhecer através daquilo que a própria natureza nos oferece, a identificar por processos que o nosso planeta passou, desde a sua formação inicial até o momento que nós chegamos hoje, né? Então a ciência tem esse conhecimento, né? Ah, mas como será que faz isso? Ah, será que é com certeza? Gente, quando a gente estuda um pouquinho essa questão científica, a gente vê que durante muitos períodos, eles vão comparando elementos iguais, né? E a partir dessa comparação de formações idênticas, de ambientes que eles estão ali no meio iguais, para ver qual que é a sua formação ou não, né? Isso no geral. E assim não foi diferente até chegar a esse entendimento nosso, né? E aí é importante que ele fala que essas ciências ele vem trazer uma clareza para a Gênesis, para esse entendimento nosso de criação do mundo. Eu ia falar muitos anos atrás, mas eu vira e mexe e falo isso. Que quando a gente falava de entendimento de criação e a gente perguntava o porquê de cada coisa, das dúvidas que nós temos sobre a formação, o primeiro homem, a primeira mulher, se a gente for pegar muito os textos bíblicos, são muito alegóricos, a gente não tem muita informação, fica uma coisa muito complexa, muito vaga, né? E aí a gente tem que deduzir. E aí essas deduções, ela vai de acordo com a minha realidade, com as minhas crenças já pré-definidas. E aí por isso que ele fala das questões aqui, que a ciência ela vem jogar abaixo o alicerce das fábulas, quer dizer, ela vem destruir tudo aquilo que é fantasioso. E de fato é isso. O papel da ciência é tirar a fantasia e pôr aquilo que é real, aquilo que é concreto, né? Bom, por todas as partes nos terrenos onde existam fossos, escavações naturais ou praticadas pelos homens, nota-se o que se chamam estratificações, quer dizer, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam esta disposição
são designados sob o nome de terrenos estratificados. Estas camadas de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre elas pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a abertura de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, permitiram observá-las até uma profundidade bastante grande. As camadas geralmente são homogêneas, quer dizer que nenhuma está formada de uma mesma substância ou de diversas substâncias, que existiram conjuntamente e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre claramente traçada como nas bases de uma construção. Em nenhuma parte se vê misturarem-se e se perderem uma na outra relativamente aos seus respectivos limites, como ocorre, por exemplo, nas cores do prisma e do arco-íris. Por estes caracteres, reconhece-se que foram formados sucessivamente, depositados umas sobre as outras, nas condições e por causas diferentes. As mais profundas, naturalmente, foram as primeiras a serem formadas, e as mais superficiais, posteriormente, a última de todas. A que se encontra na superfície é a camada da terra vegetal, que deve as suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. Então, uma comparação muito simples, né, de identificação de camadas de terra. Porque nós sabemos que, dependendo das condições do clima, com todas as mudanças ambientais, existem vários tipos de minerais, vários tipos de rochas, vários tipos de poeira, e elas vão se... pensa que... Vocês já viram aquela situação de cidade abandonada? Quando a cidade vira uma cidade fantasma? Né? Aí tem uma cidade fantasma. Começa a juntar poeira. Ninguém limpa, ninguém lava, o que vem é a chuva. Aquela poeira, às vezes de construção, de coisa que vira ruína, que desmorona, vira aquela poeira. Aí vem a chuva, ela lava, mas ela vai compactando. E aí vai passando o tempo, ela vai jogando mais poeira, e aquilo vai virando camadas. Aí, gente, isso eu falo tempo, não é tempo de um dia, não, é tempo mesmo, né? Anos, séculos. O ambiente ali abandonado, ele vai se modificando, a natureza vai voltando a tomar conta. Então o mato vai crescer no meio da rodovia, vai rachar, né? Aí a poeira que era preta, às vezes de rodovia, vai começar a mudar de cor, aí vai virando camadas. Vocês já viram aquela gelatina colorida? Que você põe lá um sabor, aí uma camadinha branca, outro sabor, outra camadinha branca, outro sabor, outra camadinha branca. É assim. O nosso solo é assim. Então, conforme eles foram escavando, eles foram vendo que a camada do nosso solo, eu falo camada mesmo, que o nosso solo tinha camadas. Então, uma de uma cor, outra de outra cor, outra de outra cor, outra de outra cor. Aí eles foram vendo o tempo de transformação que poderia levar para isso, eles foram estudando. É a mesma coisa você pegar uma gelatina colorida. Então, vamos por lá, você coloca um sabor de abacaxi, um sabor de uva, um sabor de cereja, um sabor de maracujá, você vai vendo as camadas. E assim, a geologia, através da observação, viu, opa, este solo que para nós, aparentemente, deveria ser formado pelo mesmo elemento, não é. Então, tem calcário, tem argila, tem vários tipos de rochas. Dependendo da espessura, quanto tempo será que demorou para formar aquela camada naquela espessura? Né? E assim eles foram estudando todo esse processo de formação. Consegue ver? Eu acho que gelatina colorida todo mundo já comeu, né? Dá para ver as camadas, não dá? E a Terra, para quem tem esse olhar perceptivo, quem tem esse entendimento, consegue ver essas camadas, né? E aí entender a parte de cada uma delas. Bom, as camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, nome que nesta acepção não implica sempre a ideia de uma substância pétrea, mas significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. E aí interessante, né? Quando fala a questão de rocha, a gente pensa em rocha algo muito duro, né? Aí ele vem falar assim, não, rocha não necessariamente é aquela com a feição de pétrea, né? Pétrea de pedra. Você vê a pedra é dura, mas nem toda rocha é dura, porque elas são feitas de minerais diferentes, né? Eu não sei se todo mundo chegou a ver, teve um acidente, né? Lá em Capitólio, que aquelas rochas, lá o pessoal no cânion lá de barco, as rochas despencaram. Por que elas foram despencando? Porque os efeitos da natureza, da água, do movimento ali, foi escavando. Não tem aquele ditado que água mole e pedra dura tanto bate até que for? Foi escavando, escavando, escavando. O peso era maior do que o que suportava ali. Ela ruiu, ela caiu.
né? E aquela rocha, ela é totalmente diferente de você pegar uma pedra que é feito asfalto, que a gente usa em construção, né? Como sabe aquela, vocês já viram pedra pume? Pedra, não, eu acho que é pume mesmo, aquela que lixa o pé. Ela não é pume, né? É ume também? Não sabia, não. Eu achei que ume era só aquela que passava na boca para afta, né? Hã? É pome, é isso, é pome. A ume é de passar em afta, que tá. É pedra pome, ela é porosa, né? Então existem vários tipos de minerais, né? Bom, aí ele falando das rochas, né, que é uma substância mineral qualquer. Umas estão formadas de saibro, de argila ou terra argilosa, de mármore, de calhaus redondos, outras de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, o giz, os calcários ou pedras de cal, as pedras de moinho, os carvões de terra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos poderosa segundo a sua espessura, seja mais ou menos considerável. Pela inspeção da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se sinais certos de que uma provém de materiais fundidas e algumas vezes vitrificadas pela ação do fogo, outras de substâncias terrosas, depositadas pelas águas. Algumas dessas substâncias permaneceram desagregadas, como o saibro. As outras, primeiro no estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos, ou outras, causas endureceram e adquiriram depois, ao longo do tempo, a consistência da pedra. Os bancos de pedra superpostas anunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água têm, pois, a sua parte de ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. Eu já falei isso há algum tempo atrás, eu acho que já tinha falado, e quando eu comecei a falar sobre o livro A Gênesis, eu falei da formação que a gente ia estudar sobre isso. E eu falei que o nosso planeta, que a gente ensina na escola, já foi um planeta de fogo, um planeta de água, um planeta de gelo. Já foi totalmente queimado, já foi totalmente alagado, já foi totalmente congelado, né? E isso fez com que ele tivesse as características de rocha. E isso é comprovado pela ciência porque, dependendo daquele minério, se ele for aquecido a uma certa temperatura, ele toma um formato. Se, dependendo da água lá, do que for colocado junto com aquele mineral, ele toma outro formato, né? Então, através desses testes lá, eles foram chegando a esses entendimentos. E aí, fora toda a transformação, né? Porque imagina um planeta que queima, depois ele congela. Com o passar do tempo, aquele gelo vai virar o quê? Água. E a água é diferente. Se pegar o gelo e a água, eles têm um movimento totalmente diferente, né? E aí, esses dias de novo eu estava vendo, eu gosto de trazer algumas referências. O continente africano, ele está se partindo, né? A África está se partindo. Então, dependendo do país africano que você passa, você consegue ver que tem uma lacuna que já está grande. Você vê um buraco, um precipício. E aí o que acontece? Esse espaço vai se abrir, ele vai ser ocupado por alguma coisa. O que vai ser? Água. Então vai se dividir o continente. Isso vai ser agora? Não. Ele só assim, está se partindo, vai se dividir em um novo continente. Daqui, às vezes, milhares de anos, se a gente não destruir a Terra antes disso, né? Mas está acontecendo isso. E isso não aconteceu, não está acontecendo isso agora, isso já aconteceu, né? Então, o mar já tomou outros lugares. Não tem aquela música que o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar? De onde que eles tiraram isso? Porque tem estudos que falam que alguns lugares que são desertos hoje já tiveram vida por conta de ser mar. E outros lugares que são mar hoje já foram desertos, né? Então tem essas mudanças que são naturais. E tudo isso quem vem trazer para a gente de informação? A própria natureza, né? E aí, olha como que Deus, a gente pensa nas questões divinas e vê como que Deus é grandioso. Deus dá tudo que a gente precisa, tudo, até as fontes do nosso conhecimento. É que às vezes a gente não para observar, a gente não para enxergar aquilo que ele tem para nos mostrar, né? Então, conforme nós vamos entendendo, conforme nós vamos avançando no nosso raciocínio, a parte cognitiva, a parte intelectual, nós vamos racionalizando também a nossa fé, porque vai fazendo sentido para mim. Porque diferente de eu falar para você, porque Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, e os dois tiveram 2 filhos, e aí como que eu gerei a humanidade? Se homem com homem não procria. Não é isso? E aí? Tem alguma razão nisso? Aí os estudiosos religiosos, e aí
e é importante frisar isso, que são estudiosos religiosos de diferentes religiões, mas que estudam a religião, estudam toda a formação, falam assim, gente, a Bíblia, ela é alegórica, né? Tanto que toda passagem que se conta de Jesus, você vê que não tem nenhuma fala de Jesus, tem alguém que conta alguma coisa de Jesus, alguma fala de Jesus. Jesus falava em alegorias, falava em parábolas, que são histórias, né? Que é para nós buscarmos a nossa compreensão, buscarmos o nosso entendimento de acordo com as nossas capacidades daquele momento. Tanto que a gente fala que assim, ó, e é uma coisa importante eu frisar sempre, Tiago, esse livro é muito complicado. Não era mais fácil você estudar o livro, pegar um capítulo e vir aqui apresentar? Seria muito mais fácil. Não para mim, que eu ia ter que rachar mais ainda de estudar, ter tempo. Mas para quem está ouvindo, ia ser muito mais fácil. Porém, ia ser uma apresentação, não seria um estudo. E aí a gente sempre fala que o estudo não pode ser focado somente nesse momento. Eu tenho que ter, em outros momentos, a curiosidade e o interesse de buscar a leitura. E não é uma única vez. Porque para eu estudar, eu não estudo uma vez só. Porque toda vez que eu vou estudar algo, eu vou tirar informações novas. Porque eu sou uma pessoa nova. Eu não sou a mesma pessoa da primeira vez. O Éder já fez o estudo do Evangelho, eu acho que é a quarta ou quinta vez que você está fazendo o estudo do Evangelho. É quarta e a quinta vez. Ou quarta, quinta, nem sei, eu acho que até mais, se bobear. Né? Porque são 13 anos já, né? Fazendo o estudo do Evangelho, intercalando com alguma outra pessoa que fazia antes. Mas, assim, toda vez, apesar de ser os mesmos textos, de ser as mesmas histórias ali, do Evangelho ser o mesmo, a gente traz exemplos diferentes. A gente traz pensamentos novos construídos, porque nós não somos a mesma pessoa de 10, 13 anos atrás. Então, esse texto aqui que é científico, e a importância, o Bruno pegou o gosto disso, que no começo quem fazia o livro do Céu e Inferno era eu. E esse também, aí eu ia começar esse também. Eu falei assim, Bruno, por causa do serviço não dá para eu fazer os dois. E aí eu sempre grifei no próprio livro algumas palavras que são difíceis de entender, então eu tinha que buscar esse entendimento, porque eu tinha que passar, então eu tinha que tentar tornar mais simples possível, né? E aí isso faz parte do estudo. Então o livro de estudo é igual ao livro de escola, que eu rabisco, que eu escrevo, que eu faço anotação. Isso é estudar. Ler é ler, né? Nem tudo que a gente lê a gente compreende, não é assim? Bom, a posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é a horizontal. Quando se vêem esses imensos planos que se estendem por vezes a perder de vista de uma horizontabilidade perfeita, unidos como se houvesse nivelado com rolo, ou esses fundos de vales tão planos quanto a superfície de um lago, pode-se estar certo que, numa época mais ou menos recuada, esses lugares estiveram por muito tempo cobertos por água. Tranquilas, que em se reiterando deixaram secas as terras que haviam depositado durante a sua permanência, após a retirada das águas. Estas terras se cobriam de vegetação, sem o lugar de terras férteis, lamacentas, argilosas ou calcárias, próprias para assimilar os princípios nutritivos. As águas não depositaram senão areias sigilosas, sem agregação, tem esses planos arenosos e áridos, que constituem as charnecas e os desertos. Os depósitos deixados pelas inundações parciais e os que formam os aterros na embocadura dos rios podem dar-nos disso uma ideia em ponto pequeno. Vamos lá, outra referência. Alguém já viu Varjão? Porque quem gosta de pescar, eu gosto muito. Quem gosta de pescar tem um rio, e quando o rio sobe, ele enche, ele transborda e ele ocupa alguns espaços que aí ele enche de água, os peixes saem ali para procriar, criam, não sei como que chama aqui, mas a gente fala até canabrava, que é aquelas vegetações ali e tudo mais. Né? E aí fica cheio. Na época da seca, o que vai acontecendo com o varjão? Ele vai secando, ele vai secando, ele vai secando, até que ele fica totalmente seco. E aí o que acontece? Acontece alguns aterros. Eu sei que lá o meu pai tem um rancho no Rio Pardo, e lá tem uma árvore que é na beira do rio. Onde a gente desce com a canoa até a casa é 100 metros de distância. Então, assim, era um barrancão. Tinha uma árvore lá que eu já era desse tamanho.
Eu passava inteiro em pé debaixo da árvore, em pé, porque ela fazia assim, fazia um galho e a copa ia para dentro da água, assim, para cima do rio. E eu passava em pé debaixo dessa árvore. 20 anos depois, quer dizer, não foi nem séculos, 20 anos depois, não, nem 20. Não, é 20, eu vou fazer 40, é 20 mesmo. Eu esqueci que eu vou fazer 40, eu estou pensando com 30. Então, 20 anos depois, de tantas essas subidas e cheias, né? Porque o rio sobe, ele leva terra, leva tudo. Subiu, levou para o Varjão. Só que na hora que ele vai descendo, ele vai puxando. O que aconteceu? Na hora que ele descia, ele ia puxando terra, puxando terra, puxando terra. Hoje, o galho que eu passava inteiro de baixo, eu pulo ele. Eu pulo ele de fazer assim, ó. Eu não preciso fazer mais nada, de tanta terra que desceu. E é uma terra que é argilosa e ficou compactada. Por quê? Ele fica um tempo ali parado, a terra desce, descansa, e conforme ele vai descendo, ele vai trazendo mais terra, secou, ela descansa. É isso que ele está falando. Entende? Então essas camadas vão se formando e foram se formando assim. Então imagine uma árvore que eu conseguia, eu tenho 1,82 m, eu passava em pé totalmente debaixo desse galho que ia para dentro do rio. Hoje, 20 anos depois, eu pulo. Imagine isso em milhares de anos. Bom, se bem, se bem que a horizontalidade seja a posição normal e mais geral das formações aquosas, frequentemente vê-se sobre muito grandes extensões nos países montanhosos, rochas duras que a sua natureza indica terem sido formadas pelas águas, estarem em uma posição inclinada e às vezes mesmo vertical. Ora, segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos não podem se formar senão em planos horizontais, já que aqueles que ocorrem nos planos inclinados são arrastados para as baixadas pelas correntes. E seu próprio peso torna-se evidente que esses depósitos deverão ser erguidos por uma força qualquer, depois da sua solidificação ou transformação em pedras. Dessas considerações, pode-se concluir com certeza que todas as camadas pedregosas provenientes de depósitos aquosos, em uma posição perfeitamente horizontal, foram formadas depois de séculos pelas águas tranquilas e que todas as vezes que tem uma posição inclinada é porque o solo foi atormentado e deslocado posteriormente por perturbações gerais ou parciais mais ou menos consideráveis. Aí ele pensa, né? Eles raciocinaram. Aí falou assim, Tiago, mas fala que esse solo é formado assim, na horizontalidade, né? Horizontal porque a água corre assim, né? A água só corre assim na cachoeira. Mas se você virar um copo de água aqui, nessa posição ele vai escorrer, ele vai cair. Agora, se você jogar água aqui, ela vai ficar paradinha, né? Então, nesse sentido, eu falo assim, mas tem rochas que têm as mesmas características, só que eles não estão nessa posição, elas estão assim, penduradas. Por que isso acontece? Eles aí estudaram, porque a água não fica pendurada. A força da água, se jogar alguma coisa numa rampa, ela vai lá, vai descer. Se você jogar aqui, ela vai ficar parada. Eles falam assim, com certeza, algumas perturbações poderiam ter acontecido que movimentaram essas rochas. Aí, quais tipos de perturbações que a gente conhece, né? A gente não vivencia muito isso aqui, né? Apesar que tenha acontecido com mais frequência. Mas tem países que acontecem o tempo todo, que mudam totalmente a estrutura dos países. São os terremotos, né? As placas tectônicas, quando elas se movimentam, criam tremores, rachaduras. Não estou falando que o continente africano está se rachando. Então, essas rochas elas vão se modificando. Então, montanhas vão se elevando, outras vão se afundando, sendo cobertas por água, né, dependendo das mudanças climáticas. E isso tudo foi investigado, isso tudo foi estudado, e até chegar na conclusão de hoje. E aí, vou concluir, porque esse capítulo é um pouco extenso, só no item 7, finalzinho diz o seguinte: um fato da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que fornece, consiste nos restos fósseis de animais e de vegetais, encontrados em quantidades numeráveis nas diferentes camadas, e como esses restos se encontram mesmo nas mais duras pedras, disso é preciso concluir que a existência desses seres é anterior à formação das próprias pedras. Ora, se considera o número prodigioso de séculos que foi preciso para operar-lhes o endurecimento e levá-los ao estado em que estão de tempo imemorial, chega-se a esta consideração forçada de que a aparição de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que é bem anterior, consequentemente, à data assinalada pela Gênese. Aí tem né,
E aí, só a notinha aqui, que é explicativa, diz o seguinte: fóssil, do latim fossila fossilis, derivado de fossa, fosse, e de fodere, cavar, escavar a terra. Esta palavra refere-se em geologia aos corpos ou restos de corpos orgânicos, provenientes de seres que viveram anteriormente aos tempos históricos. Por extensão, diz-se igualmente das substâncias minerais com traços da presença de seres organizados, tais como as impressões de vegetais ou animais. A palavra petrificação não se diz senão dos corpos transformados em pedra, pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, mas todos os fósseis não são petrificações. Eu lembro de matemática isso aqui. Os objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando são mergulhados em certas águas carregadas de substâncias calcárias, como as do riacho de Saint-Alyre, perto de Clermont, em Auvergne, não são petrificações propriamente ditas, mas são simples incrustações. Os monumentos, inscrições, objetos provenientes da fabricação humana pertencem à arqueologia. Aí é outra história. Bom, e aí, só para concluir, para a gente entender essa parte de fóssil, né? Quem gosta de ciência e quem acompanha, eu acompanho porque meus alunos adoram, né? É fundamental, adora ciência. E eu gosto também, eu acho muito curioso. Vira e mexe, ainda mais de dinossauro. Vira e mexe e descobre-se um fóssil de dinossauro. Vira e mexe, descobre um fóssil de dinossauro. Aí eles falam assim, quais são as características daquele dinossauro, porque às vezes eles acham uma parte só do fóssil. Não acham, é raro achar um fóssil inteiro, um dinossauro inteiro. Apesar que tenha acontecido isso também, né? Mas assim, eles acham uma parte. Aí eles pensam, bom, em que período que esse dinossauro viveu? E qual o habitat que provavelmente ele vivia? Aí eles vão analisar a rocha que foi encontrado o fóssil. Por quê? Porque dependendo da rocha, do material que é formado a rocha, vai dizer se aquele animal viveu sobre a terra ou debaixo da água. Porque eu não acabei de falar que é diferente, né? E aí, dependendo da largura daquele fóssil, da petrificação da rocha ou não, vai se pensar o tempo que isso levou para acontecer. Então, para algo se tornar fossilizado, gente, se eu jogar um ossinho de frango no meu quintal e deixar ali, amanhã ele vai estar do mesmo jeito, no outro dia vai estar do mesmo jeito, no outro dia vai estar do mesmo jeito. Tá? Então, para acontecer isso, demorou milhares e milhões de anos para essa fossilização, né? Para que esse osso virasse um fóssil, ou para aquela folha virasse um fóssil, ou para qualquer outra coisa, aquele outro ser vivo, orgânico, virasse um fóssil. Então, demorou muito tempo. Então, através dessas características estudadas pela geologia, que é essa ciência que traz um grande entendimento que muitas vezes a gente não compreende e fala assim, tem uma série que eu gosto que chama The Big Bang, que fala que a geologia é as primas bobas da ciência, né? Fala assim, porque só estuda pedra, né? Só estuda rocha, só estuda não sei o quê, porque são físicos que criticam os geólogos, né? Mas a gente tem muita compreensão do nosso mundo hoje por conta disso, por conta dessas observações, né? E é isso. E aí a gente vê, e aí é importante a gente entender isso, e fazer uma associação para a gente encerrar. Na semana passada eu falei de como as coisas seguem as leis naturais, né? Da grandiosidade de Deus que criou tudo e criou uma lei que não consegue sofrer interferência. Não segue interferência. A gente tenta interferir na natureza, mas as leis da natureza a gente não consegue interferir. Tanto que a gente fala assim, a gente tenta, mas a natureza ela vem, daqui a pouco ela toma conta de tudo de novo. Mas as leis naturais, elas seguem. Então, Deus criou as leis e elas transpassam, elas seguem o seu fluxo, nós querendo ou não, né? E aí, através de todas essas leis naturais e de tudo aquilo que ele criou, ele trouxe essa possibilidade de conhecimento através da observação dos próprios elementos criados por ele. Então, nós vamos chegar à proximidade de Deus quando nós compreendermos toda a sua criação. E aí é importante de nós estarmos sempre juntos uns com os outros, vivenciando uns com os outros, porque se não for assim, a gente não consegue aprender, a gente não consegue compreender, a gente não consegue desenvolver a nossa capacidade cognitiva e a gente não alcança a Deus. Porque não faz sentido. Porque se eu não compreender a criação, eu não vou compreender o Criador. Eu preciso compreender o simples para chegar no complexo.
Eu não aprendo divisão antes de aprender o que é número. Eu aprendo o que é número, depois eu aprendo a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, a repartir, né? Eu preciso desenvolver habilidades, então eu preciso ter essa compreensão, eu preciso entender primeiro aquilo que é simples. Então, como eu quero entender a Deus se eu não entendo aquilo que Ele criou? É difícil. Então, é esse entendimento que a gente precisa levar e ter esse interesse de cada vez mais a gente procurar a compreender tudo aquilo que Deus tem para nos ofertar, nas mínimas coisas. É começar a compreender os meus problemas, as minhas dificuldades, a forma de lidar com as situações das mais diversas possíveis, né? Através das minhas relações, através da relação comigo mesmo, com o meio que eu estou inserido, porque é difícil, né? Compreender o outro, compreender a natureza, tudo que está ao meu redor, para depois eu querer falar alguma coisa, né? Do que é Deus, e tentar deduzir ou dizer ao outro o que Deus faria, o que Deus diria, porque a gente tem essa mania de achar que somos deuses, né? De colocar Deus na mesma régua que a gente se coloca, e não é assim, né? A gente não tem nenhum pingo da compreensão do que seria Deus, porque a gente não tem um pingo de compreensão daquilo que Ele criou, que são as suas obras. Que assim seja. Eu não peguei meu celular, né, Éder? Eu acho que eu esqueci aí. Bom, gostaria de agradecer a presença dos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, nossos irmãos desencarnados, todos aqueles que estão de casa nos acompanhando, a Marilise Carvalho, um grande abraço, a Valéria, um abraço, Valéria, seja sempre bem-vinda, Marcelo, um grande abraço, a Lu também, um grande abraço, Marta Adão, um abraço, Marta, a Rosângela, um abraço a tia Tereza, vibrações positivas sempre. A Graça Frangiose, um grande abraço. A Kênia, seja sempre bem-vinda, viu, Kênia? A tia Daisy, de Americana, também nos assistindo. E a todos os nossos irmãos que estão entrando no decorrer da semana, né? Assistindo nossas lives, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Kawai, né? Que estão sempre nos motivando a estudar cada vez mais. Nosso muito obrigado. Nesse momento, nós vamos... Alguém gostaria de fazer um encerramento? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Nesse momento, então, nós vamos fechar os nossos olhos, acalmar nosso coração, agradecer ao Pai de misericórdia pela nossa vida, pela nossa existência, pelas oportunidades que nos são ofertadas a todo momento de estarmos reunidos neste plano, no convívio, no aprendizado coletivo, para que assim possamos nos moldar, para que assim possamos rever muitas das nossas ações, dos nossos comportamentos, rever muito daquilo que nós cremos, né? Para que possamos ser cada vez mais e a cada dia pessoas melhores, que possamos colocar a serviço sempre do outro, à disposição principalmente tudo aquilo que nós recebemos, que nós aprendemos. Pedimos nesse momento, Pai, de misericórdia, por todos os nossos irmãos aqui presentes, todos aqueles que se encontram enfermos, debilitados de alguma forma física, psicológica, emocional. Pedimos por todos os nossos irmãos encarnados em situações de conflito, de fome, de miséria, de guerra, sem esperança, desacreditados na própria fé. Que Deus, através dos nossos irmãos espirituais, possam ampará-los, possam reacender neles este fogo de fé, de amor e de esperança. E assim, encerramos o estudo dessa noite, fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja, um grande abraço a todos e até sexta-feira com o nosso irmão Bruno, o estudo do livro Céu e Inferno. Claro.